Nosso Deus Celestial, te damos as graças pelo sábado que se iniciou. Agradecemos também pela semana que o Senhor esteve conosco, nos acompanhando em todas as nossas atividades. E estamos felizes que temos agora um momento de descanso, um momento de reflexão, um momento de estudo. Peço-te que estejas conosco neste momento, comigo também ao compartilhar esse estudo, e que possa ser uma bênção para todos. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Eu vou entrar diretamente ao assunto. Então, o título é esse, tá? TPM, afinal, ela existe. E, primeiramente, eu pergunto, todos de vocês, ou quantos de vocês já ouviram falar sobre TPM? Talvez pergunta ao contrário. Alguém não sabe de que se trata? Eu vou explicar em seguida um pouco mais sobre o que estamos falando aqui, TPM, tá? Mas alguém tem nenhuma ideia de que se trata? Tensão pré-menstrual. Exatamente. Nós vamos discutir alguns aspectos sobre isso. Estou ciente que eu, como homem, talvez esteja numa posição um pouco complicada de fazer algumas afirmações aqui, porque, afinal, eu supostamente não sofro desses sintomas, mas eu quero desafiar cada um participar desse raciocínio dos assuntos que eu quero compartilhar com vocês aqui. E eu tive que aprender muita coisa nesses dias passados e foi bem interessante. Como é de bom costume, não? Talvez no começo eu devo explicar qual o meu propósito desse estudo. Logo, eu explico o estudo e no final a gente tenta resumir mais uma vez. Então, TPM é a sigla para tensão pré-menstrual, mais tecnicamente falando também conhecido como síndrome pré-menstrual. E como a gente vai ver mais para frente, existe uma outra sigla mais sofisticada, que é o chamado transtorno disfórico pré-menstrual. Muito bem. Então, aí já começa um pouco a polêmica, porque ou talvez não vou entrar direto nessa polêmica, mas vocês precisam saber, ou talvez alguns de vocês estão cientes que o termo TPM não é tão uniforme, ou tão conhecido em todos os lugares do mundo, como é o caso aqui no Brasil, tá? Agora, existe um certo, podemos dizer, um consenso, não? Sobre como se imagina o que acontece com as mulheres logo antes da fase menstrual. Eu coloquei aqui, coloquei no Google TPM e peguei uma das primeiras imagens que apareceram. Aí, né? Vocês podem ler. Então, essa ideia, né, da TPM, essa tensão pré-menstrual, parece que existe esse consenso, né, geral, que essas oscilações, né, de hormônios reprodutivos, que elas causam emoções extremas e acredita-se que a grande maioria das mulheres
são afetadas por elas, pelas oscilações, não? Aí começa o problema. A ciência, hoje, não dá respaldo a essa teoria. Essas teorias são conceitos antigos, e a gente vai falar um pouco sobre. São teorias que vêm de longa data, e parece que há certos conceitos que se instalaram nas cabeças das pessoas e na sociedade e em algumas culturas, nem todas. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar alguns textos. No começo temos alguns textos um pouco mais compridos, depois elas vão ser cada vez mais curtos, tá bom? Vou colocar aqui. Diz assim, em 1931, um ginecologista, aliás, eu estou citando basicamente de duas fontes aqui. Um livro excelente que eu indico para todo mundo, se chama é da autora Gina Rippon, e se chama O Gênero e os Nossos Cérebros. Eu acho que é esse o título em português. The Gender Brain, em inglês. E talvez antes de ler o texto, eu devo talvez falar por que eu estou dando esse estudo. Tá? Vocês devem estar acompanhando os estudos de perguntas e respostas que o ancião Parmida tem dado aos sábados. E elas são sobre relacionamento, sobre diversos aspectos da sexualidade, etc. Eu fiz uma pergunta lá acerca do assunto da TPM, porque eu tinha um certo conceito na minha cabeça e eu queria que ele abordasse esse assunto. Pois acontece que ele nunca tocou nesse assunto, ele nunca me respondeu. Respondeu, porém, da seguinte maneira: ele chegou a indicar um livro, e alguns de vocês devem talvez lembrar que ele disse algo assim. Ele disse que raramente ou nunca cheguei a indicar um livro aqui nos estudos, mas esse livro eu sim indico, e eu indico que todo mundo do movimento deveria ler esse livro, e é justo esse livro que eu estou mencionando. Quem quiser depois mais informações, eu posso compartilhar o link, o título exato. Tá? E eu adquiri esse livro e comecei a ler, ouvir, e acontece que a autora entra justamente nesse assunto, e foi muito interessante reconstruir essa ideia sobre a TPM. E foi tão interessante que eu pensei, é bom compartilhar isso. Então, diz aqui, em 1931, um ginecologista chamado Robert Frank deu credibilidade científica a essa concepção sobre o TPM, né? Ao sugerir uma ligação entre os recém-descobertos hormônios e a tensão pré-menstrual, comumente conhecido como TPM, e suas pacientes que mostravam atos tolos e irrefletidos pouco antes da menstruação. Este foi o nascimento da agora famosa síndrome pré-menstrual. Depois temos uma outra pessoa, uma médica, Catharina Dalton, uma endocrinologista britânica, e ela elaborou esse conceito sobre a TPM. Ela foi bem importante para definir, ela fez bastante pesquisa e tal, contribuiu muito nos anos 60, 70. Tá bom?
E assim foi que essa ideia, esse conceito da síndrome pré-menstrual se tornou amplamente aceitada nas culturas ocidentais, tá bom? Vocês podem ver, na verdade, que essa ideia é amplamente divulgada e ela persiste, na verdade, nas ideias e na realidade das mulheres hoje em dia, seja no mercado de trabalho, seja na política, em todas as áreas. Tá? Eu vou colocar mais uma citação aqui para vocês entenderem um pouco do impacto dessa ideia que mulheres, em certos períodos do mês, sofrem de o que é chamado aqui uma síndrome, tá? Mais especificamente em termos médicos, um transtorno mental. Tá? A gente conhece essa fala, a gente já ouviu muitas vezes como é problemático, como a saúde da mulher tem sido tratada de uma maneira de colocar ela como uma má função, como uma doença, um defeito, algo que precisa ser consertado ou higienizado. Não? Então, temos aqui deixa eu ver. Outro texto que diz assim: é interessante observar que levantamentos da Organização Mundial da Saúde sugerem a existência de variações culturais das queixas associadas com a fase pré-menstrual. As mudanças emocionais são quase exclusivamente encontradas na Europa Ocidental, na Austrália e na América do Norte. Enquanto mulheres das culturas orientais, como a China, mais provavelmente observam sintomas físicos, como retenção hídrica, mas raras vezes mencionam problemas emocionais. E eu vou confessar aqui um dilema que eu tive ontem, hoje, quando eu parei para pensar, sendo que eu quero passar esse estudo novamente para um outro grupo em espanhol. E quando eu passei o título para a pessoa responsável, ela me respondeu e disse, eu passei a sigla, e ela não soube exatamente a que eu estava me referindo. Eu coloquei a sigla na íntegra. Eu pensei, será que talvez essa expressão não é tão conhecida em outros lugares? E quando mais eu refleti, eu percebi que no tempo que eu morei na Alemanha, essa sigla basicamente não fazia parte do meu vocabulário. E daria para pensar, ok, o Gabriel cresceu numa família só de homens e sua mãe como mulher. Mas assim, eu tive amigas, eu fui para o ensino médio. Em algum momento eu poderia ter tomado ciência dessa palavra, dessa sigla, mas na minha percepção, na minha memória, ela entra justamente quando eu cheguei aqui no Brasil. Tá? Eu vou esclarecer alguns pontos aqui, ainda mais para frente, porque eu quero que fique bem claro que não estou dizendo que aquilo que se entende por TPM não seja real, tá? Mas a gente vai discutir o que, como a ciência, o mundo médico entende, como se define TPM e o que é geralmente associado a TPM, tá? Há uma divergência. Então, quando eu parei para pensar, eu vi que foi um assunto, de fato, quando eu cheguei aqui no Brasil, de fato faz muito parte das conversas aqui
é quase, sei lá, essas pessoas associam rapidamente alguma alteração no humor de uma mulher com uma possível TPM. Tá? As pessoas são rápidas em fazer seus diagnósticos. E hoje, então, isso me deixou um pouco inquieto e eu pensei, eu vou perguntar para a minha cunhada que mora na Alemanha. Não, talvez eu era muito novo e realmente não me dei conta, não entendia dessas coisas. Eu perguntei para ela como que era se essa sigla PMS no inglês ou no alemão faz parte do vocabulário entre as mulheres ou em geral na sociedade. E ela disse que, olha, na verdade não. Existem sim, se entende que há problemas durante a fase menstrual, que há alterações, há outras palavras que se usa, mas essa sigla TPM, ela não é usual, pelo menos no contexto que ela conhece. E achei isso muito interessante. Tá? A gente vai voltar, talvez, a esse ponto. Então, para onde leva, assim, essa ideia? Para onde vai esse conceito que a mulher sofre de isto que é a TPM, a síndrome de tensão pré-menstrual, é um distúrbio mental, assim entendem os psicólogos. Não? Para onde isso nos leva? Temos aqui mais um texto desse livro que diz assim: em 1970, o doutor Edgar Berman, então membro do Comitê do Partido Democrata Americano sobre Prioridades Nacionais, declarou que as mulheres eram ineptas para posições de liderança devido a seus furiosos desequilíbrios hormonais. Segundo o raciocínio dele, somente as mulheres na pré-menarca ou pós-menopausa seriam confiáveis, porque não ficavam irracionais por vários dias no mês. Imagine, disse ele, uma presidenta de banco fazendo empréstimos neste período em particular. O pior, uma mulher menopáusica na Casa Branca, diante da Baía dos Porcos, não? Onde foi a invasão da Cuba, não? O botão e fogachos. Inicialmente, as mulheres foram destituídas do programa espacial, porque parecia desaconselhável ter tais humanas psicofisiologicamente temperamentais a bordo de uma espaçonave. Tá? Então, vocês veem aqui para onde levam essas ideias. Tá? E a gente está falando aqui dos anos 70, começou com os anos 30, não? Mas o que acontece é que essas ideias persistem, de fato, como a gente vê aqui em algumas citações, não? Artigo da revista Redbook, intitulado Você livre da TPM. Os leitores eram informados que entre 80 a 90% das mulheres sofrem de TPM. E a gente vai falar um pouco sobre números aqui no estudo, tá bom? Então, mantenha isso em mente, que aqui alguém que diz que entre 80 a 90% das mulheres sofrem de TPM. Outra revista, El Muscle, alertou seus leitores que entre 40 a 50% das mulheres sofrem de TPM, que isso desempenha um papel importante na saúde mental e física das mulheres. Outro jornal aqui, Wall Street Journal, alguns anos atrás, publicou um artigo sobre o cálcio como tratamento para TPM, perguntando às suas leituras: vocês se transformam em bruxas todos os meses? Não? E sugerindo aqui o tratamento com cálcio. Então, a gente vê aqui
talvez eles queriam ser engraçados com essa frase, mas há um conceito bastante sexista por trás dessas afirmações, ou dessas frases, não? Deixa eu ver. Então, se vocês veem essas afirmações fortes, tá? Jornais publicando, livros fazendo aqui, falando sobre as diferenças hormonais e como isso afeta o estado emocional da mulher, vocês talvez imaginam que, claro, deve existir muitos estudos científicos acerca desse assunto, não? Porque, afinal, essas afirmações são bastante fortes que se fazem. O fato é que, depois de quase 50 anos de pesquisa, o que se descobriu é muito vago. Tá? Não há consenso, não há algo firme estabelecido acerca dessa suposta síndrome. E aqui temos um fato interessante, é que o mundo dos que trabalham na área da saúde, eu diria que é parte do problema. Eles são partes de formar essa ideia, tá? E é por isso que certos conceitos persistem, continuam tão presentes na sociedade. Diz aqui, como é geralmente definido pelos psicólogos, a TPM envolve comportamento negativo, sintomas físicos e cognitivos do momento da ovulação até a menstruação. Agora, aqui talvez seria um bom momento para fazer uma pergunta, e eu conto com a participação de todos. Afinal, o que vocês entendem por TPM? Como a TPM se manifesta? Podem ligar os microfones e podem falar, tá? Peço que façam curtas afirmações e não precisam contar grandes relatos. Vamos tentar juntar um pouco para a gente formar uma ideia. Quando se fala em TPM, o que a mulher experimenta durante esse tempo? Sim, dores, né, abdominais, também dor de cabeça, outros tipos de tensões. Acredito que isso seja algo bem recorrente. Ok. Muito bem. Aqui no chat também foi falado, ele falou dor, tá? E mais uma vez, eu não estou aqui para questionar que há certas manifestações nessa fase específica, tá? A gente vai falar sobre isso. Acne foi falado aqui, então alterações na pele. Muito bem. O que mais? Se ninguém mais falar, vou assumir que apenas 3 aqui tem alguma experiência com TPM. Inchaço, ok. Eu vou ajudar vocês um pouco, tá bom? Porque a coisa é assim, a lista é bastante grande. Desconforto e irritabilidade. Obrigado. Eu vou, como o nosso tempo é limitado, vou compartilhar com vocês aqui. E já vou adiantar, eu peguei essa lista de um site de eu acho que uma ginecologista, e a tradução não pode ser perfeita, até usei um site na internet para traduzir, mas eu creio que se entende.
Então, vamos lá. Diz aqui, sintomas digestivos, inchaço, ganho de peso, constipação, diarreia, náusea, vômitos, gases, anseio por algo salgado, anseio por algo doce, anseio por álcool, aumento de apetite, diminuição de apetite, aumento da sensibilidade ao álcool, aumento da sensibilidade ao sabor, especiarias, sabor, aumento da sede. E aqui algumas pessoas estão começando a relatar suas próprias experiências no chat. Muito bem. Eu não vou ler tudo, porque a lista é muito grande. Eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês terem uma ideia. Tá? Sintomas físicos. E, de repente, vocês leem e falam, eu tenho tudo isso. Exatamente. Descreve muito bem. Ou pelo menos algumas coisas. Ou já tiveram, ou conhece alguém que já teve, não? Está numerado aqui, estamos aqui com 31. Orelha, nariz, garganta, cabeça, tonturas, falta de concentração, dores de cabeça, enxaquecas. 44, não? Sistema respiratório, vários sintomas aqui. Músculos, ossos, articulações. Já estamos aqui com 50 sintomas, tá? Muito bem. O que mais? Sintomas dos órgãos genitais. Temos aqui 60 sintomas. Dor nas mamas, inchaço. E aqui, sintomas na pele, como foi mencionado, acne, pele seca. Um monte de coisa, tá? São muitas coisas que realmente, na grande maioria aqui, vocês vão ver na lista, são coisas desagradáveis para a pessoa que está passando por isso. Não? E agora começa aqui uma longa lista de alterações no humor e sintomas emocionais. Tá? Aumento da libido, diminuição da libido. Quero que vocês prestem um pouco de atenção que alguns dos sintomas aqui, como aqui 73, 74, por exemplo, fala de aumento da libido, diminuição da libido. A gente já tinha um antes assim, não? Aumento do apetite ou diminuição do apetite. A gente já vai falar sobre isso. 85. Raiva, agressão, irritação, indecisão. Muita coisa. Já estamos com 100 sintomas aqui. Confusão, falta de motivação, desespero, ansiedade, depressão. Aqui já estamos com 113 sintomas, tristeza, medo, ciúmes, 123 sintomas, choro, já foi mencionado aqui, teimosia. A lista aqui encerra com 133. O último eu achei interessante, possível aumento no comportamento criminoso. O que se conhece comumente como lista de sintomas, supostos sintomas da TPM, é uma lista de mais que 150 sintomas. Tá? E eu quero perguntar para vocês se talvez alguém, não discordando que esses sintomas existem, mas qual é o problema quando você quer definir uma síndrome, um quadro específico, e você tem uma lista de mais que 150 sintomas? Alguém aqui pode talvez dar uma opinião. Podem falar, gente. Qual o problema se a gente quer definir algo, a gente tem uma lista extensa de possíveis sintomas?
fica bastante vago, né? Definir essa definição. Parece que não é preciso. Muito bem. Você pode elaborar um pouquinho mais? Por que é vago? É porque são tão diferentes aqui e eles acabam conduzindo para tantos lados que não parece que identifique algo como TPM. Pode aqui Uhum. significar outros problemas que são até, inclusive, transtornos mesmo. Sendo que eu penso que TPM não é transtorno, é apenas as flutuações dos hormônios que as mulheres passam nesse período, é algo natural, e aqui a gente consegue ver outras coisas que vão para outro nível, né? Ok, muito obrigado. Temos aqui um comentário também do João Pedro. Diz aqui, o que dá para ver pela lista é que, no geral, não existem ações ou comportamentos diretamente ligados à TPM, mas uma facilidade ou maior intensidade de certos atos ou emoções. Mas sim, né? Não gera uma limitação comportamental feminina, pelo contrário, mas agora que acentua as individualidades de cada mulher. Ok. Quero perguntar outra coisa. Quantos dos homens aqui que estão presentes nesse estudo reconhecem algum desses 150 sintomas? Aqui tem Matias. Quer falar? Pode falar, Matias. Ah, ele reconhece alguns, não? É isso, tipo, não sei se, com certeza, tipo, eu acho que toda pessoa teve muitos desses sintomas ao longo da sua vida, tipo, porque basicamente são emoções levadas a extremos ou mais mal-estar geral, coisas assim, tipo, então eu acho que sim. Assim, eu acho que talvez a diferença é que eu não consigo reconhecer um padrão de um momento quando acontece isso, mas isso pode ser ignorância também, não sei. Ok. Muito obrigado, Matias. Se o tempo permitir, a gente vai falar um pouco sobre esse padrão. João Pedro aqui, ele também conhece alguns desses sintomas, eu também conheço. E como a Carla disse, que a lista é tão grande, tão extensa, eu diria que é quase impossível você não se encaixar em algum desses sintomas. Aí talvez a próxima pergunta tá, mas precisa ter só um desses sintomas e você já tem TPM, é isso? Não. Mas também não há consenso sobre como definir quando se trata de TPM, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Opa. Então, alguns pesquisadores dizem que você precisa ter 5 sintomas, tá bom? Essa lista. Outros dizem apenas 3. Legal. Outros dizem que os sintomas só são válidos se eles estiverem realmente te incomodando, tá? Então tem que ser acentuado. Há outros pesquisadores que dizem que até sintomas menores também são considerados, tá bom? Então, mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui dizendo que mulheres não tenham alguns desses sintomas, tá? Mas a questão é que eu lendo a lista, Matias, João Pedro, a gente lê a lista e a gente também se consegue se identificar com diversos desses sintomas. Aqui é uma pergunta, esses pesquisadores são homens? Olha, eu diria misturado, mas isso também é um problema. A gente vai falar, já estou falando muitas vezes que a gente ainda vai falar sobre, eu temo que não vou conseguir falar sobre tudo. Mas sim, se a opinião sobre o assunto é objetiva, isso é um grande problema. A gente vai mencionar
os problemas metodológicos, tá? Então, mais uma vez, o ponto é que, como a lista é tão extensa, tá? É muito fácil de se encaixar e afirmar, pois é, eu também tenho TPM, claramente, eu reconheci vários sintomas, tá? Mas a gente está falando aqui não sobre se você já experimentou esses sintomas, mas se você de fato tem TPM. E a Carla mencionou aqui que ela não gostaria de entender isso como um transtorno, mas sim como uma coisa normal que acontece biologicamente. E, pois, quando a gente começa a rotular algo como uma síndrome, uma doença, tá? A gente está sendo bem específico e talvez esse é o meu ponto nesse estudo, que a gente está sendo desatento no uso desse termo, tá? Sendo que em outras culturas as mulheres podem até experimentar sintomas semelhantes, mas não necessariamente vão rotular isso como essa síndrome. Essa síndrome vem da área da psicologia e ela descreve um transtorno mental. Tá bom? Muito bem. Ok. Eu vou pedir desculpa que não vou, porque ainda tenho bastante material para compartilhar. O ponto exatamente é, como eu disse, é que quando um transtorno psicológico aparece, ele é vagamente definido, tá? Ele se torna basicamente inútil, tá? Porque se você tem uma lista tão extensa que você basicamente sempre acerta, isso não é algo funcional. E os cientistas, obviamente, se deram conta disso. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui, estou aqui só para eu não me perder. Então, por muitos anos, não existia uma padronização na definição da TPM, tá? Nesse contexto, entra aqui as taxas de prevalência, tá? Quantas pessoas de fato sofrem com essa síndrome, tá? E os números que se descobriu nos estudos, yeah, elas variam. Eles variam de 5 a 97% das mulheres. Ou seja, afirmam que 5 ou até 97% das mulheres têm TPM. Tá? É assim como se eu dissesse todas as mulheres ou nenhuma das mulheres tem TPM. Então, vocês veem aqui que temos um problema com a definição, né? O que de fato se encaixa como TPM. Então, como eu mencionei, aqui temos pontos fracos na metodologia. Okay? Quando se faz um estudo científico, uma pesquisa, a gente precisa lidar com metodologia. É inevitável para obter resultados úteis, tá? Confiáveis, para se chegar num consenso, você precisa seguir certas normas, tá bom? Me lembra do contexto das críticas às vacinas e quando você fala em hidroxicloroquina, tá? Muitos dos supostos estudos têm graves erros metodológicos, tá? E assim se tornam inúteis. Mas isso é outro assunto. Então, quais são pontos fracos dos métodos de pesquisa sobre TPM? Tá? Por exemplo,
vários dos estudos que falam sobre, ou que estudam essa síndrome, a TPM, pedem para as mulheres relatar os sintomas de forma retrospectiva, tá? E acontece que quando a gente relata algo de maneira retrospectiva, a gente tende a aumentar os fatos, tá bom? Isso é em contraste a que se chama um relatório prospectivo, ok? Isso seria anotar no mesmo dia, no mesmo instante, num registro diário, os sintomas e registrar eles no mesmo instante e classificá-los. Isso teria que acontecer durante um período de, no mínimo, 2 meses consecutivos. Outro problema metodológico, vários estudos também focavam apenas em mulheres, adivinham? Brancas, de classe média, e obviamente isso é problemático, né? de apenas pegar um certo grupo de mulheres e pegar os resultados e aplicá-los a todas as mulheres. A gente chegou a mencionar o componente cultural, tá? da TPM, que é um termo que se estabeleceu principalmente no mundo ocidental, na cultura ocidental. Depois, talvez, vocês podem contribuir, aqueles que moram em outros países, como que é a experiência de vocês. Isso faz, de fato, parte do vocabulário do dia a dia. Outro problema grave, vários dos estudos que lidaram com TPM falharam ao usar grupos de controle. Tá? Se a gente quer entender características específicas das mulheres, tá, que têm TPM, a gente precisa poder compará-las às mulheres que não têm TPM. Tá? Então, grupo controle é um aspecto muito importante que falta em muitos dos estudos. Que mais? Outro problema grave, esses estudos muitas vezes utilizam questionários diferentes para obter as suas informações, para diagnosticar a TPM. Tá? Ou seja, questionários diferentes podem focar em sintomas diferentes, tá? Ou duração de sintomas e gravidade. Tá? Então, para fazer uma pesquisa confiável, tá, em qualquer condição, o cientista deve concordar sobre as características específicas que compõem essa condição e, então, só então eles estariam falando sobre a mesma coisa. Tá? Isso não foi o caso por muito tempo nas pesquisas sobre a TPM. Tá? Em 1994, a TPM foi redefinida, tá, pelo um órgão que regula classificação de transtornos. E a TPM foi redefinida para TDPM. Tá? Alguém lembra o que é TDPM? É o transtorno disfórico pré-menstrual. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem um termo mais específico. O que é disfórico, disforia? Se refere ao sentimento de agitação ou inquietude, ou seja, é um transtorno de agitação ou inquietude pré-menstrual, tá bom? E agora a coisa ficou bem mais específica. A gente tem essa lista que vocês viram de uma série de sintomas, mais que 150, e vocês viram que não há unanimidade sobre quantos desses sintomas seriam necessários para definir se você tem TPM ou não. Tá? Alguns dizem 3, outros dizem 5, outros dizem não, apenas se for grave, ou apenas se for leve também já vale. Ou seja, não havia consenso sobre isso.
Tá? Então, esse órgão que regulou essa sigla falou, não, a gente tem que ser mais sistemático. Não sei se eu devo entrar em detalhe aqui sobre como se define o transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Mas, talvez para quem se interessa, precisa se juntar 11 sintomas, tá? Vou colocar aqui a lista. Aqui temos 4 sintomas na esquerda, que são mudanças acentuadas de humor, irritabilidade acentuada, depressão acentuada, ansiedade acentuada, tá? Então, você precisa, no mínimo, uma desses 4, mais, para completar 11, outros sintomas daquela lista anterior, tá bom? E essa sigla é muito mais específica em definir em que período esses sintomas devem aparecer, se elas podem persistir depois desse período ou não, tá? De qual grave eles têm que aparecer, se podem ser condições já pré-existentes, ou seja, o que eu digo é que essa sigla, de repente, se tornou muito mais específica, ela é muito mais científica, tá? É bom que eles conseguiram passar de uma lista de inúmeros sintomas, que quase todo mundo, até os homens, conseguem se identificar, e conseguiram limitar isso para algo bem mais específico, tá? E agora a gente fala aqui em transtorno disfórico pré-menstrual e não mais TPM, tá bom? Então, deixa eu ver. Deixa eu avançar aqui. Então, tecnicamente falando, o que a gente tem aqui? A gente tem um número reduzido de sintomas, tá? Na soma pode ser 11, e um alto impacto no funcionamento, tá? São coisas que realmente têm que ser graves, esses sintomas. E a descrição e duração dos sintomas nessa sigla são muito mais específicas, tá? Agora, quem quer chutar? A gente tinha o número de, quanto era? 80% a 90%, a gente tinha o número de 5 a 90 tantos por cento, ou seja, basicamente todas as mulheres têm TPM. Alguém quer chutar se houve mudança na prevalência dessa nova definição, dessa TDPM? Podem ligar o microfone e falar, vocês podem chutar um número. Quantas mulheres agora, depois de ter especificado essa condição, continuam tendo se encaixar nessa síndrome? Ninguém quer tentar? Chutando, 40%. Um pouco menos. Vamos lá, eu vou falar aqui. Há diversos estudos, tá? Começa com 1,3% e vai até 7,9%, tá? Ou seja, a gente tem aqui uma média de 3 a 8% das mulheres que, de fato, sofrem de transtorno disfórico pré-menstrual. Tá bom? Agora, falando um pouco mais sobre o que uma mulher passa durante esse tempo. Eu estou um pouco preocupado com o meu tempo, tem mais 10 minutos.
E ainda tem algumas coisas para falar. Eu vou acelerar um pouco, tá bom? Espero que vocês concordam comigo que há uma série de outras variáveis que podem influenciar o nosso humor, nosso bem-estar durante o dia a dia, tá? Há uma série de eventos que têm influência sobre se estamos felizes ou não. E aqui diz que as pesquisas dizem que quanto mais a mulher acredita que todos ou todas têm TPM, maior a chance dela relatar erroneamente que ela tem TPM. Tá? Vocês entenderam essa afirmação? Vou repetir. Quanto mais a mulher acredita que todas as mulheres têm TPM, maior a chance dela relatar erroneamente que ela tem TPM. Tá? Então, o que quer dizer erroneamente? Se eu perguntar para uma mulher, você tem TPM? Tá? E ela diz, tenho. Tá? Agora você vai e de fato vai controlar esse registro diário que ela fez, anotando todos os sintomas, não? Durante 2 meses. Você pode encontrar que não há correlação entre sintomas e os períodos específicos do mês, tá bom? Porque a gente viu agora que para ter algo mais funcional, a gente precisa ser mais preciso na definição. Não vale assim falar geral, tá bom? Agora, por que persiste esse mito da TPM? Tá? Vou colocar aqui uma frase interessante de uma psicóloga. Diz assim, a psicóloga, uma feminista, Joan Chrysler, sugere que assumir o rótulo da TPM permite às mulheres expressarem emoções que poderiam ser consideradas grosseiras. Como assim? Tá? Como que se entende comumente qual a definição de uma boa mulher? Tá? Estou falando aqui em termos como a sociedade tem definido isso. Alguém quer quais são as características de uma boa mulher? Feliz, ela é amável, não é certo? Ela se importa com os outros, né? E ela gosta de fazer aquilo. Se ela tem, vamos dizer, nunca diz não? Se ela tem TPM, segundo essa psicóloga, tá? Ela é como se fosse uma permissão, não? Para que ela agora possa ter raiva, né? Ela possa reclamar, possa ficar irritada, tá? Isso tudo sem perder esse título dela de boa mulher, tá? E a gente sabe que há muitas variáveis no ambiente, né? Que podem causar alterações de humor numa mulher, mais do que apenas a questão hormonal, tá? Porque aqui foram mencionadas algumas vezes as flutuações hormonais. Infelizmente, eu não vou conseguir entrar nesse campo dos hormônios, tá? Que ele existe, mas eu, talvez de forma bem abreviada, eu diria que ele é mal entendido ou superficial, e se faz conclusões que não há como sustentar. São muito simplistas esses conceitos sobre hormônios femininos e masculinos, supostamente, não? E então a gente falou que isso dá como um canal para a mulher poder expressar
suas emoções, né, que em outro contexto ela seria vista como grosseira, não como isso não se assim não se comporta como mulher, não? E por outro lado também significa que também, eu diria, o mundo masculino, não, consegue invalidar as emoções das mulheres, tá? Então, quando uma mulher reage com raiva, tá? Então, é fácil, é muito fácil dar esse passo e dizer, bom, ela não é assim, não é? Ela está apenas nesse período do mês, tá? Então, a gente acaba não levando a sério que algo que talvez tenha uma causa muito mais séria, né, por trás. E eu vou colocar aqui brevemente algo sobre hormônios. Isso aqui é o texto daquele livro que eu citei no começo. Diz aqui, em qualquer discussão sobre diferenças sexuais entre cérebros humanos e qualquer ligação com comportamento, uma pergunta frequente é: e os hormônios? A crença de que as diferenças sexuais no comportamento são ligadas à ação desses mensageiros químicos, como são com a ação do cérebro, e firmemente arraigada nas explicações biológicas populares de nossas habilidades, aptidões, interesses e capacidades. O sucesso ou fracasso financeiro, habilidades de liderança e agressividade, até promiscuidade, foram atribuídos ao alto nível de testosterona nos homens, enquanto as habilidades de criação dos filhos, ótima memória para aniversários e talento para costura e bordado, pelo visto, reduzem-se a seus níveis de estrogênio. Interessante essa afirmação. Outro que eu vou colocar aqui. O mito da TPM também contribui para o estereótipo da mulher como um ser irracional e hipersensível. Quando o ciclo menstrual é descrito como uma montanha-russa hormonal que transforma as mulheres em bestas selvagens, torna-se fácil questionar a competência delas. Tá? E a gente entende muito bem a triste realidade, tá? Que houve sim progresso no mundo, né? Através dos movimentos feministas, alcançaram posições, campos de trabalho que antes não tinham acesso, direitos, mas a gente continua com uma realidade bastante polarizada, bastante sexista, tá? A gente falou em outros estudos já sobre isso, né, que a gente associa facilmente essas certas qualidades, né, ao devido sexo, né, liderança, competência, né, racionalidade, são coisas que a gente tende a associar com o sexo masculino, né, o gênero masculino. E eu diria que esse mito da TPM ele contribui para isso. Tá? Interessante fato aqui é que os psicólogos eles sabem que o humor de homens e mulheres são mais parecidos do que diferentes. Tá? Um estudo ele acompanhou homens e mulheres de 4 a 6 meses e eles descobriram que o número de mudanças no humor que eles sentiram, tá? E a gravidade das mudanças não eram tão diferentes, tá? Acho isso interessante. Isso talvez seria um ponto a se discutir, não? Porque, enfim, temos homens aqui também presentes e mulheres. Agora, talvez por último, já se acabou meu tempo, mas já realmente encerrando.
queria dizer que problemas individuais, tá? Como qualidade das relações, tá? Condições de trabalho, questões sociais, como racismo, sexismo, pobreza, estão fortemente relacionados ao humor diário. Tá? Então, eu queria que a gente começasse a considerar esses fatores aqui e pensar um pouco o quanto isso pode influenciar no dia a dia ou no certo período do mês na alteração do humor de uma mulher. Tá? Imagine-se que ela está com dor e ela está passando por um comentário sexista. E, de repente, ela reage de uma forma acentuada. Então, as pessoas vão falar, tudo bem, está desculpada, ela está de TPM, não? Sendo que a gente deveria, na verdade, considerar que o problema foi o comentário, tá? O comentário sexista, ou outros problemas de trabalho, talvez, de família, há N fatores que podem influenciar o bem-estar e o humor de uma pessoa. Então, o que é, encerrando aqui a boa notícia sobre TPM, tá? Algumas, talvez a gente definiu não como TDPM. Sim, há algumas mulheres que têm sintomas, tá? Devido ao ciclo menstrual, sim. Mas a grande maioria, isso a gente viu aqui nos números, não tem nenhum transtorno mental. Eu imagino que vocês já sabiam disso antes, tá? Mas a gente utiliza uma sigla TPM de uma maneira muito livre e usual no dia a dia, sem muito cuidado de o que está por trás, qual conceito está por trás dessa sigla, tá bom? E o que eu gostei, de fato, é que as emoções e humores de homens e mulheres são muito mais parecidos do que diferentes, assim dizem os psicólogos, não? Então, a gente precisa começar a desconstruir um pouco essa ideia que é tudo culpa da TPM. E com isso eu encerro meu estudo. Aqui eu coloco as fontes. Aqui está o título do livro que eu volto a indicar. Tá? Um livro muito bom, importante para cada um. Eu acho que perguntas que foram feitas aqui seriam respondidas de uma maneira mais ampla do que eu consegui fazer aqui. E o segundo é um breve vídeo do TED Talks. Vocês podem procurar, colocar TED, né, TED e PMS, vocês vão achar rapidamente o vídeo e provavelmente vão reconhecer muito do que eu falei aqui. Vou convidar vocês para se ajoelhar comigo e para a gente orar. Nosso Deus, queremos te dar as graças pelo momento que tivemos para aprender um pouco mais sobre conceitos que temos acariciados por muito tempo, que precisamos reaprender. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine e nos dê um coração aberto, uma mente aberta para aprender. Isso te peço em nome de Jesus. Amém.